E no último capítulo de Terra e Paixão, após sequestrar Danielzinho e fugir, Irene finalmente será capturada por Marino e será presa por todos os seus crimes. Mas as revelações não param por aí. Isso porque Angelina vai visitar a Irene na cadeia e enfrentará a Megera pela primeira vez na vida. Porém, a conversa acaba tomando um rumo impressionante, fazendo Angelina revelar que Irene teve um filho antes de se casar com Antônio, mas que ele nasceu morto e vai deixar Irene surtada ao relembrar desse trauma que Irene guardou as 7 chaves. Angelina acaba confessando que Irene pariu no mesmo dia que Agatha e trocou os bebês na maternidade, fazendo Irene descobrir que Caio é na verdade seu filho. Mas o pior acontece quando Caio e Marino escutam toda a conversa, deixando o clima ruim para o lado de Angelina e faz com que Caio tenha que enfrentar mais esse trauma. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Terra e Paixão todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Irene se tornar foragida da polícia ao sequestrar Danielzinho. Marino finalmente vai capturar a Megera e vai levar ela presa por causa de todos os seus crimes. A notícia vai se espalhar como um raio para toda a nova primavera. Angelina será a primeira pessoa que vai fazer questão de visitar Irene na cadeia ao entrar na sala de depoimentos. Angelina fica cara a cara com Irene e Angelina diz: "Quem diria que um dia eu fosse te ver aqui nesse lugar, hein, Irene?" Irene passa a mão na cabeça e diz: "Mas não é possível que você teve a coragem de vir aqui me atormentar, Angelina. Você não tem mais nada pra fazer, não?" "Sinceramente, não. Estou muito satisfeita em te ver aqui enjaulada, porque aqui é onde você deveria estar desde sempre, sua assassina." Irene diz: "Você não é tão diferente de mim assim, né, Angelina? Já cometeu seus deslizes por aí, até presa já foi também, então não vem aqui se fazendo de superior, não." Angelina encara Irene e diz: "Não estou dizendo que eu sou superior de forma alguma, só estou afirmando que você vai pagar por tudo de ruim que você fez até agora." Irene perde a paciência, dá um tapa na mesa e grita: "Você é uma grande futriqueira! Não vem aqui ficar se fazendo de santa com essa cara de sonsa, que a mim você não engana." Angelina não abaixa a cabeça e resolve tocar numa ferida bem profunda de Irene. A governanta diz: eu sei muita coisa mesmo. Sei inclusive do filho que você teve antes de se casar com Antônio, aquele que acabou morrendo no parto. Não é isso? Naquela época você ainda fazia programa no bar da Cândida, mas já vivia se enroscando com Ademir." Irene arregala os olhos ao escutar Angelina tocar em um assunto que ela estava guardando as 7 chaves. A Megera começa a perder o controle e ela grita: "Você cala sua boca, porque você não sabe de nada disso, sua infeliz." Angelina responde: "É aí que você se engana. Eu sei de muita coisa e eu já tô cansada de esconder tudo. Ou você acha que eu não sei que é por causa dessa perda que você se apegou ao Daniel, quis compensar por causa da perda do seu primeiro filho?" Irene se descontrola e avança pra cima de Angelina, pegando a governanta pelo pescoço. Irene grita: "Cala essa sua boca imunda, sua desgraçada, senão eu acabo com você agora mesmo." Angelina reage e consegue se defender de Irene, empurrando a Megera com toda a sua força, fazendo com que Irene bata as costas na parede. Angelina diz:
Me larga, sua vadia! Você deveria me agradecer por eu não ter contado essa história toda pra todo mundo antes. Irene encara Angelina com ódio e diz com lágrimas nos olhos: Você não sabe o tamanho da dor que é perder um filho. Eu perdi dois, sua maldita! E você vem aqui tripudiar da minha dor? Angelina olha para Irene e responde: Na verdade, quando disse que eu não aguentava mais guardar tantos segredos, era sobre isso que eu tava falando. Porque o seu filho, Irene, ele não nasceu morto como você pensou. Ele foi trocado na maternidade. Irene fica em choque e pergunta: Do que você tá falando, sua infeliz? Angelina responde: Ué, eu tô falando que o seu primeiro filho não está morto. Ele foi trocado na maternidade por mim. A Agatha estava parindo no mesmo dia que você, e o filho dela que nasceu morto. Na época, eu achava que ela também tinha morrido no parto. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de trocar o filho morto dela com um bebê que tinha nascido no mesmo dia, que no caso era o seu. Irene fica horrorizada com o que acaba de ouvir de Angelina e diz: Então quer dizer que você pegou o meu filho e trocou com o daquela desgraçada por causa dessa obsessão que você tem por ela? É isso? Angelina responde: Foi isso mesmo. E eu guardei isso durante todos esses anos, mas eu não aguento mais esconder mais nada. Nunca que eu ia imaginar que você ia se casar com o Antônio depois disso. E eu ia ser obrigado a trabalhar pra você durante todos esses anos. Irene coloca as mãos na cabeça e chora desesperada quando a sua ficha finalmente cai. Irene olha para a governanta e diz: Então quer dizer que meu primeiro filho não morreu como eu achei? O meu filho é o Caio! É isso mesmo? Angelina confirma com a cabeça e diz: Exatamente, para você ver a ironia do destino. O menino que você sempre distratou é o seu filho. Neste momento, Marino e Caio entram na sala e escutam a discussão das duas. Eles ficam horrorizados com o que acabaram de ouvir. Angelina se assusta ao ver a presença dos dois ali, e Caio diz: Eu venho aqui pra dizer umas verdades na cara dessa mulher e escuto uma coisa dessa? Que história é essa, Angelina? Irene se encolhe na cadeira aos prantos e abaixa a cabeça na mesa para chorar. Angelina fica sem respostas para a pergunta de Caio, e Marino diz: Angelina, isso que a gente ouviu aqui é muito grave. Você precisa contar pra gente isso agora mesmo. Marino arrasta Angelina para a sua sala e é acompanhado de Caio, que ainda está tentando entender toda a situação. Ao chegarem na sala de Marino, o delegado diz: Angelina, a gente ouviu muito bem você dizendo que trocou bebês na maternidade. Que história é essa? Caio aproveita o gancho e diz: Eu também ouvi você dizendo que eu sou filho daquela mulher. Que maluquice é essa, Angelina? Angelina chora de desespero e diz: Ai, não era pra isso ter acontecido, eu falei na hora da raiva. Marino encara Angelina e fala: mas você falou e a gente ouviu direitinho, Angelina. É melhor ir esclarecendo essa história de uma vez. Angelina respira fundo e diz: Tá bem, eu assumo. Eu troquei os filhos da Irene e da Agatha na maternidade, mas eu só fiz isso porque eu achava que a Agatha tinha morrido no parto e o Antônio estava sofrendo demais. Eu não queria que ele sofresse ainda mais por causa da morte de um filho. Marino passa a mão na cabeça e diz: Isso eu entendi, mas que história é essa da Irene ter tido um filho em segredo? Conta desde o começo. Angelina responde: Tá bem. Como vocês sabem, a Irene trabalhava no bar da Cândida. Ela era uma garota da noite
e ela chegou lá pouco tempo depois da Agatha sair de lá para se casar com o Antônio. A Irene começou a se envolver mais com o Ademir desde sempre e ela acabou engravidando dele, na mesma época que a Agatha estava grávida. Marino encara a Angelina e pergunta: "E como é que você sabia disso?" Angelina responde: "Porque a Cândida era uma amiga minha também, ela contava as coisas pra mim, ela era muito amiga da Agatha também. Acabei me aproximando de todas elas. No dia que a Agatha pariu, a Irene também entrou em trabalho de parto. Eram os únicos bebês que iam nascer no dia, mas eu soube que o bebê da Agatha morreu no parto. E a princípio, a gente também achou que a Agatha tinha morrido. Aí, num ato de desespero, eu troquei o filho morto da Agatha pelo bebê vivo da Irene." Marino fica horrorizado com a história que acabou de ouvir e diz: "Então quer dizer que você fez a Irene pensar que ela tinha perdido o primeiro filho dela e que o Caio, na verdade, é filho da Irene com o Ademir? É isso mesmo?" Angelina confirma com a cabeça aos prantos e diz: "É isso mesmo, mas o Ademir nunca soube de nada dessa gravidez. A Cândida tinha me dito que a Irene nunca contou pra ele e como ela tinha perdido o bebê, ela deixou essa história pra lá. A Irene ainda era muito nova na época." Caio ouve toda a história com lágrimas nos olhos e Marino diz: "Angelina, você sabe que trocar bebês na maternidade desse jeito é um crime. Você mudou a história de uma família inteira por causa de uma paixão que você tinha por uma mulher que nunca te amou. Eu sinto muito, mas a sua situação tá bem complicada agora." Caio não consegue mais se controlar e tem um surto de raiva. Ele bate com tudo na porta da sala e grita: "Você é doente, Angelina? Meu Deus do céu, você me criou e teve a coragem de mentir sobre a minha própria história? Você não sentia remorso quando via meu pai me culpando pela morte da minha mãe? Ou quando a Irene me maltratava? E você sabia de tudo que ela era minha mãe verdadeira?" Marino se levanta e vai até Caio para tentar controlar o amigo. Angelina chora desesperada e diz: "Eu não podia imaginar que a Irene ia se casar com o Antônio logo depois. Muito menos que os dois iam te tratar tão mal e sem amor. Eu pensei que você fosse ser bem cuidado. Eu tive que sustentar essa mentira até hoje, Caio. Por isso que eu sempre cuidei tão bem de você." Caio grita: "Você é uma louca, Angelina! Eu não sei mais quem eu sou, parece que arrancaram toda a minha identidade de mim. Você conseguiu ser muito pior que o Antônio, a Irene, a Agatha, todo mundo junto. Você é uma verdadeira vilã." Angelina chora com as palavras de Caio e diz: "Não diz uma coisa dessas, Caio. Eu só quis o seu bem. Me perdoa, por favor. Me perdoa por tudo que é mais sagrado." Caio chora e grita: "Eu nunca vou te perdoar por isso. Seu lugar é na cadeia, sua monstra, psicopata. Eu te odeio." Marino segura Caio e diz: "Calma, Caio. Eu sei que a situação é muito delicada, mas você só vai piorar as coisas desse jeito. A Angelina vai pagar pelo que fez, mas você precisa se acalmar." Marino consegue acalmar Caio temporariamente. O delegado se vira para Angelina e diz: "Angelina, eu sinto muito, mas diante da sua confissão, eu vou ter que te prender de novo. O que você fez é muito grave." Angelina limpa as lágrimas e diz: "Eu imaginei que isso fosse acontecer mesmo. Tá tudo bem, eu já aceitei o meu destino." Marino pega a Angelina e a leva presa até as celas mais uma vez. Assim que volta, o delegado ainda vê Caio em sua sala. Marino olha para o amigo e diz: "Caio, eu acho que eu não consigo nem imaginar o que você tá sentindo agora." Caio limpa as lágrimas e responde: "Parece que tem um buraco no meu peito. Eu não consigo acreditar que eu sou filho daquela mulher, daquela monstra." Marino coloca a mão no ombro de Caio e diz: "Eu imagino. Primeiro você achou que a sua mãe estava morta. Depois ela volta e a gente descobre que a Agatha é uma criminosa.
Aí agora por fim descobre que a sua mãe de verdade é a sua madrasta que sempre te odiou. Caio, eu não sei nem o que te dizer pra te consolar. Caio responde: eu preciso falar com a Irene, Marino. Preciso falar com ela e tem que ser agora. Marino concorda com a cabeça e responde: tá bem, eu te levo até ela, vamos? O delegado leva Caio até a sala de depoimentos, onde Irene ainda está de cabeça baixada, chorando compulsivamente na mesa. Ao ouvir a porta se abrindo, Irene levanta a cabeça e fica surpresa ao ver Caio e Marino. O delegado diz: eu vou deixar vocês sozinhos, imagino que vocês têm muito a conversar. Assim que Marino sai, Caio se senta na cadeira de frente para Irene. Ele encara a megera com lágrimas nos olhos e diz: então quer dizer que você é minha mãe? Será que você pode me contar essa história? Quero saber a sua versão. Irene respira fundo e diz: como você sabe, eu era a garota da noite no bar da Cândida. Eu cheguei aqui na cidade na mesma época que o Antônio se casou com a Ágata. Eu não cheguei a conhecê-la. Eu conhecia ela porque ela era muito amiga da Cândida. Eu tinha que atender muitos homens naquela época. Mas eu comecei a sair mais e me aproximar do Ademir. E eu engravidei dele. Caio pergunta: e como é que você sabe que foi dele? Irene responde: por causa das datas. Era uma época que eu só tava com ele. Ele garantiu que eu fosse exclusiva dele naquela época. Quando descobri, eu fiquei com muito medo porque eu era muito nova e a Cândida me ajudou a esconder a gravidez. Até que chegou o dia do nascimento e eu tive um parto muito complicado. Eu quase morri, eu desmaiei na hora. Irene se emociona ao relembrar essa história tão trágica. Caio sente seu coração ficar apertado ao escutar toda a história. Irene respira fundo e continua a dizer: quando eu acordei, os médicos disseram que o meu filho tinha morrido no parto e aquilo foi a morte pra mim. Eu entrei numa depressão profunda, não queria saber de mais nada e eu fiz a Cândida jurar que não ia contar essa história pra ninguém. E foi isso que ela fez. Caio passa a mão na cabeça e diz: e porque naquela caixa que ela me deu não tinha nada disso? Ela realmente cobrou a promessa que fez pra você, não contou nada disso? Irene responde: aos poucos eu fui me recuperando da depressão e tive que voltar a trabalhar no bar da Cândida. Voltei a me relacionar com o Ademir até que eu conheci o Antônio e me casei com ele. Nessa época eu já tava grávida do Daniel e isso foi a minha maior alegria. Caio se emociona e diz: até por isso que você sempre foi muito apegada no Daniel, né? Que achou que já tinha perdido um filho, não quis perder outro, dava mais valor à vida dele. Irene chora e responde: sim, pra anos depois eu perdi o meu segundo filho em um acidente que eu mesma provoquei. Acidente que eu encomendei pro meu enteado, sem saber que ele era meu próprio filho também. A minha vida toda é um erro, Caio. Irene chora desesperadamente e se levanta da cadeira. Caio também se emociona com a história e diz aos prantos: eu sempre quis ter um amor de mãe. Primeiro achei que tinha matado a minha mãe no parto e ela volta anos depois. Agora descubro que a minha mãe na verdade é a minha madrasta que nunca me quis por perto, que tentou me matar. Aos prantos, Irene diz: Caio, se eu soubesse que você era meu filho esse tempo todo, tudo teria sido tão diferente. O Daniel ainda está com a gente. Eu passei a vida toda escondendo esse segredo pra tentar superar, e você tava ali do meu lado o tempo todo. Irene e Caio se emocionam e acabam se abraçando pela primeira vez na vida, em um abraço sincero e genuíno. Irene olha para Caio e diz: me perdoa, Caio, você é o meu filho. Eu fiz muitas coisas ruins contra você. Eu sou um lixo de ser humano. Caio limpa as lágrimas e responde: ainda tá muito cedo, eu não sei se consigo te perdoar não desse jeito.
Tem muita informação aqui dentro da minha cabeça. Preciso pensar um pouco antes de fazer qualquer coisa. Irene concorda com a cabeça e diz: Eu sei, eu também tô tentando entender tudo o que aconteceu aqui, mas seria muito importante ter o seu perdão. Caio se vira e larga a Irene para trás, chorando. Será que Caio e Irene vão conseguir perdoar um ao outro pelo que fizeram? Escreve de qual cidade você tá me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações.